Fala aí galera, eu sou o T e as mudanças, mais uma vez, chegaram. Bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre uma das aparições mais interessantes que rolaram nesse novo formato pós o lançamento de LED, com obviamente a banlist vigente no TCG. Eu fiz um vídeo ontem comentando aqui em cima, ó, sobre os acontecimentos lá do ICS Rio, que rolou nesse fim de semana, que teve o Raish como sendo o campeão, usando o Snake Eye com a engrenagem de caixeira, mas fora ele tivemos algumas coisas interessantes. E hoje o vídeo é dedicado para falar sobre o deck de Snake Eye, usando a engine de Melodious, tá? A gente vai usar como base o deck do Pedro Henrique Nogueira, né? O PH que fez top 8 nesse torneio, usando essa engrenagem com esse deck, que perdeu no top 8 justamente pro Raish, que foi o campeão, né? Eu gravei um vídeo com o Raish que eu vou publicar, acho que amanhã ou em breve, falando sobre o torneio, e a gente comenta um pouco também sobre esse deck de Melodious. Mas aqui nós vamos dar uma olhadinha pro formato na ótica desse deck. Por que que ele apareceu, por que que ele é viável e o que se esperar pro resto do formato, porque ele é o fator dentro do deck de Snake mais diferente que tem. A engine de Melodious é bem interessante em vários níveis diferentes, como um deck puro não performou muito bem, mas quem sabe essa engrenagem de Melodious com o Snake Eye possa ser uma das coisas, um dos decks novos que vão aparecer nesse novo formato. Vamos entender porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Mas antes de você prosseguir com o vídeo, um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network. Acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, né? A coleção de LED já está disponível, você pode comprar suas cartas por lá, e se você usar o meu cupom, que é esse aqui em cima, você ganha 5% de desconto na sua compra dentro do site, beleza? Acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos pro assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então mais uma vez está aqui na nossa tela a decklist usada pelo PH, né, que foi top 8 no ICS Rio, que rolou aqui no Brasil no último fim de semana, né. Então, aqui em cima, o nome dele, o Pedro Henrique Nogueira, usando os caras meteram aqui Jabel, Star Melodious, Snake Eye. Mas enfim, e qual é a grande questão aqui em volta desse deck? Como vocês podem ver, é um deck de 45 cartas, as cartas de Snake Eye tem um espaço muito grande para tech cards, onde você tem 3 Ash, 3 Morne, 3 Ogres, 3 Veilers também, então tem 12 e mais 3 Impermanence, 15 Hand Traps plus 3 TTTs em 45 cartas, 3 TTTs. Então, apesar de ser um deck com 45 cartas, ele tem muita carta de defesa, que é o que o formato precisa. Eu queria muito ter conseguido publicar o vídeo que eu tinha gravado antes do torneio do ICS, onde eu falei algumas considerações sobre o que se esperar do formato, né, e o que os decks estavam fazendo. Eu não coloquei esse deck aqui no radar, não conhecia, não tinha visto até então, mas é um deck que tá no radar da galera que compete, então ok, mas aí eu tinha comentado algo sobre do que se trata o formato. Inclusive eu fiz no vídeo que eu comentei ontem sobre os acontecimentos do ICS, né, o formato, o que ele tá pedindo nesse momento. Com a banlist, aquela vertente com o Barone e tal, obviamente deixou de existir, porque o Barone não existe mais, está banido, mas a engrenagem com o Jet Synchro ainda existe, que a gente vai chamar de Snake Synchro, que ao invés de chegar no Barone, sabe, esse tipo de coisa, acaba passando por Dispater e Ômega. Então, numa vertente onde você deixa o deck de Snake, que pode ser a vertente mais popular, que nesse momento eu imagino que seja uma das mais populares, você acaba tomando jogadas, tomando hand loop, tá ligado? Então, se você quer usar menos tech, mais board break, ser versátil nesse sentido, você vai se fuder. Esse deck existe e perder 2 cartas da mão, porque você faz um Ômega, bane e tira uma da mão do oponente, faz o Dispater, que traz o Ômega de novo, que dá efeito e tira outra da mão do oponente, e nisso o Dispater tá ligado pra ser uma negação, voltando cartas banidas, tua carta banida que voltaria pra tua mão com o Ômega caso isso fosse acontecer, tá ligado? Então, tipo assim, não dá pra deixar isso acontecer. E aí, a vertente de hand trap, com muita hand trap, volta a ser a parada mais útil do formato. E já era assim há bastante tempo, mas tinha uma galera que tava migrando e mesclando tech card de board break com hand trap e afins. Agora é meio difícil que isso aconteça, então tem que ter muita hand trap. Ao mesmo tempo em que, se o formato tem muita hand trap, algumas coisas aparecem. O TTT passa a ser extremamente popular porque você tem certeza que você vai tomar hand trap, mas num formato nesse tipo, você não pode simplesmente ficar no standard, não pode simplesmente rolar a questão de você jogar com a tua engrenagem, tomar uma hand trap e tomar 2 hand traps, por exemplo, e dar 2 hand traps no oponente e voltar pra você. Se você tá de Snake, por exemplo, e tem Original no Grave, beleza, você parou a tua jogada dando 2 hand traps, o cara fez a jogada dele, tomou 2 hand trap também,
mas você tem a origem no cemitério, então você vai tentar jogar pra cima da mesa que ele não estabeleceu e ele já gastou as tag cards. Tem o seu mérito nisso, mas não é a melhor abordagem. A abordagem, nesse caso, tem que ser resiliência pra cima das hand traps. Então, a partir do momento que eu já sei que eu vou tomar muita hand trap diferente, porque o formato está orientado pra isso dentro do principal deck, que é o Snake Eye, você precisa ter push, então você precisa jogar pra cima. Tanto que eu falei no vídeo de ontem sobre a decisão do deck de Voiceless da vida, por exemplo, que é ruim você escolher jogar com um deck que é o Voiceless, que tem jogada curta com one card play, espaço de muita tech, você vai tentar brigar com hand trap num deck puro de Voiceless. É um pouco estranho você tomar esse tipo de abordagem, tá ligado? Porque o Snake Eye faz exatamente isso, mas faz muito melhor. Então você tem que tentar ter um diferencial. E o diferencial no deck de Voiceless são os pushes que você dá pra cima da hand trap usando engine de Branded ou de Nadi com Dogmas, por exemplo. No deck de Snake é o que está tentando se encontrar. Inclusive é um dos motivos pelo qual o Castira foi usado e cresceu de popularidade dentro do TCG, também importado do Master Duel, né? Então, essas são as grandes questões do formato. O Melodious está aqui como sendo um fator novo nessa abordagem. Então, eu só falei tudo isso aqui porque eu imagino que esse foi o caminho percorrido para se chegar nessa engrenagem. Agora, deixa eu tentar te explicar do que se trata. O que se usa nesse deck de Melodious? Nós temos aqui 3 da Refrain, que é a escala vermelha, uma da menininha aqui, que é a escala verde. De monstros é só isso, de Melodious que tem, beleza? Ok. E aí nós temos também a Concerto, que é essa spell aqui de fusão, que é buscável por essa escala verde, que por sua vez é buscável pela escala vermelha. E temos o Ostinato. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como funciona o deck de Melodious, que vocês podem acompanhar no card, que eu vou ter que apontar pro outro lado ali, ó. Lá no canto. Clica naquele card que você vai poder entender como que o deck de Melodious funciona puro. Aqui, o objetivo é só usar essas cartas. E por que que você usa essas cartas? Bom, essas cartas aqui não locam, beleza? Então, nem a Refrain, nem a escala verde, nem o Ostinato, que dá uma branda de fusion usando os materiais do deck, que traz um monstro, que traz um do deck e quando sai do campo traz outro do cemitério, é absurdo. Isso aqui não loca, porque as únicas cartas que locam são o solo, que você usa no Melodious puro, e o Link, que não estão sendo usados aqui, beleza? Ok, então você faz essa jogada e não loca. Então você tem ali a aglomeração de cartas boas que sozinham constroem uma jogada muito interessante e todas elas demandam resposta cedo. Então a interação que o oponente vai te dar tem que ser dado, mano, nas primeiras coisas que você faz, que pode ser com o Ostinato. Como que você vê um Ostinato não dar Ash? Não tem como, não tem como. E aí se você abre o Ostinato e Snake Ash, Witch, Moonfire, Pop, qualquer coisa, você constrói a tua jogada passando por cima da hand trap do amigo, tá ligado? Então esse é o grande bagulho. E o que essas cartas fazem, só recapitulando, né? A Reframe aqui, a Reframe não, né? Reframe. Ela é o normal summon, então junto com o Snake Eye Ash é o normal summon que você quer, mas aqui nesse deck, por exemplo, a principal engrenagem é o Melodious, que é a mais forte, tanto que o Snake Eye Ash tá sendo 2-off nesse deck. E se eu não me engano, ele até comentou no profile dele que até queria colocar 1 e tal, só o one-off, mas acaba que precisa de 2. A Reframe, quando ele é normal summon, você vai poder pegar o Melodious monstro do deck pra tua mão. Você vai pegar a escala verde. A escala verde, quando ela é adicionada do deck pra mão, exceto por comprar ela dá efeito e pode invocar um Melodious da mão ou do cemitério. E na escala, ela tem o efeito de poder buscar uma spell Melodious. Então você pega a Concerto, que é uma spell de fusão, que faz uma fusão de um fada, usando monstros na mão ou campo como material, mas você pode usar cartas na escala. Então, se você colocou a escala verde e pegou o Concerto, você pode dar a jogada standard, né? Normal summon vermelha, efeito, pega a verde, coloca a verde na escala, pega o Concerto, ativa o Concerto, funde a escala vermelha, monstro no campo, e a escala verde, que tá na Pendulum Zone, e faz a fusãozinha aqui embaixo, beleza? Então esse é o grande bagulho. E elas têm um efeito também que se elas estão no extra deck e uma fusão é special invocada, uma fusão de Melodious, elas voltam pra escala. Basicamente isso, tá? Então é meio que essa a vibe da engrenagem que você usa. Mas a principal carta que você tem no deck é o Ostinato, que se você não controla monstros, você pode fazer o Fusion Summon de um Melodious do extra deck usando 2 monstros da mão e ou deck com material de fusão. Durante a end phase você vai destruir aquele monstro e se os materiais estão no cemitério você pode trazer de volta. Mas é isso. Então você vai usar essa carta para poder fazer a baixa, que é essa menina aqui. Ela é muito, muito forte. Ela é feita com 2 Melodious quaisquer. Então, por isso que você só precisa dessas duas, tem que ser 2 Melodious. Não precisa nem ser com nome diferente, é só 2 Melodious, beleza? E aí, ela tem um efeito que, se ela é special invocada, você pode special summon Melodious do teu deck. E se ela é mandada pro cemitério, você pode escolher um Melodious no teu cemitério e faz summon dele em posição de defesa. É isso. Então, se você ainda não se ligou do que você vai fazer aqui com essas cartas, o grande objetivo é você sair colocando corpo no campo, porque uma das abordagens também que a galera vai usando nesse formato é muito em volta dessa rapariga aqui, da Apollousa. Já que o Barone foi banido e a Apollousa não, a Apollousa é pra onde você vai construir a tua jogada. Tanto que todo mundo tá pensando em como que você vai fazer uma parada com a Apollousa. O Snake Eye de Abelstar, que é essa carta, te ajuda e ajuda demais a colocar corpos no campo.
campo. O Reich, por exemplo, usou no deck dele a engine usando o 38, mas passa pela Apollousa cedo também, né? E mais corpos no campo te ajudam a fazer isso. Aqui você faz a Apollousa cedo. O deck que o Paulo fez usando o Bujin com os Kashira também visa fazer a Apollousa cedo, tá ligado? É muito cagado. Então a Apollousa é muito importante aqui. E aí você usa a engine de Melodious pra colocar corpos no campo e ter volume e forçar coisas, né? A expectativa nem é que tudo passe, mas é que você consiga forçar as coisas pra tua jogada passar, minimamente. Porque se não for isso, você vai fazer uma jogada muito curta de Snake Eye puro e trocar Hand Trap com o oponente, o que não é o principal objetivo, beleza? Então assim, as cartas principais são essas. E se você não percebeu, as duas menininhas aqui que vão pro campo muito fácil, quer dizer, essas duas aqui, né? Elas são de nível 4. E dois monstros de nível 4 viram a Banshee, que é esse Exceed aqui. A Banshee, ela é feita de bandeira genericona e ela pode deixar o material pra pegar um Pyro do deck. Então você detacha, pega o Pop se invoca, que dá efeito, que pega o Original invoca o Snake Eye Ash e você sai fazendo tudo que você vai fazer normalmente. Então a engine de Melodious, sim, chega no Snake Eye, que é um dos principais fatores de você conseguir mesclar engrenagens, né? Que uma chegue na outra. O Snake não chega no Melodious, é claro, mas o Snake é a melhor vertente, a melhor engrenagem do jogo. E o Melodious, que é a engine complementar a chegar no Snake Eye, é muito absurdo. Pra não ficar muito no campo das ideias, a gente vai só entender algumas coisinhas aqui a mais e eu te mostro o que o deck faz. Uma carta que é muito importante para você conseguir fazer as suas coisas, inclusive transformar Melodious em Snake, é a Exceed de Pêndulo, né? Que é essa menininha aqui, que ela é semelhante a um Electromite, né? Ela é um Link 3, que ela é feita com 2 monstros de efeito, mas tem que ter pelo menos um pêndulo. O efeito dela é que se ela é Link invocada, você pode adicionar um Face Up pêndulo do extra deck pra tua mão, ok? Durante a main phase, você pode Special Summon um pêndulo da mão ou cemitério em posição de defesa, com um nível que esteja entre as duas escalas pêndulo que você tem. Tem que ter cartas na escala pra você conseguir fazer isso. É isso. Então, ela é um Link 3, você recicla uma escala do extra pra mão, invoca ela pro campo, e ela é Link 3, com o monstro Link Rate 1, vira Apollousa. Tranquilo. É isso aí. E além disso, o outro monstrinho mais estranho que tem é esse carinha aqui, ó, esse Lizard, que é um Link 2. Por que ele é interessante? Porque ele vai estender corpos no campo pra você. Ele é um Link 2, e aí você... Cadê? Papapá. Você pode banir um monstro face up no campo ou no cemitério com 2000 ou menos de ataque, escolher um face up monstro no campo e ele ganha um ataque e foda-se. Mas por que eu tô fazendo isso aqui? Porque você vai banir a Banshee do cemitério. Além do efeito da Banshee de detachar e buscar um Pyro, ela tem um outro efeito que, se ela é banida e você controla o monstro Pyro, ela se invoca. Que eu já mostrei, inclusive, um deck de Snake Eye usando a vertente de Banshee com Parallel Exceed lá no começo do formato que o Chupinchu usou lá no DS. Se você não tá ligado, dá uma olhada no card aí em cima. Beleza, agora, entendendo isso, o nosso amigo até usou carta de side deck como a Flowering também, que é uma fusão de Melodious, mas agora a gente vai entender na prática o que o deck faz. Eu vou pedir ajuda pro meu mano Noah Yu-Gi-Oh! E ele vai mostrar aqui pra gente o combo, porque ele gravou um vídeo e muito disso está sendo feito em cima do deck do Pedro, né? Do Pedro Mariano, porque, enfim, é o principal deck que tá circulando e ele mostrou muitas informações sobre o deck. Mas beleza, vamos lá. Então, o que um Ostinato sozinho faz? Nós vamos começar o turno aqui, standby, main phase, Ostinato ativado, dump, joga os dois materiais, né? Pra poder fazer a baixa vai dar efeito e traz o Melodious do deck, traz a vermelha do deck. A vermelha vai dar efeito e pega a verde. Os dois materiais que você usa do deck são dois monstros Melodious. Vermelha, a Refrain, porque só tem 3 Refrain e uma verde. Você joga 2 Refrain do deck pra fazer a baixa dá efeito e traz a Refrain vermelha do deck, que dá efeito e pega a verde do deck. É isso. Na mão, ela vai dar efeito porque ela foi adicionada e traz ali o Melodious do cemitério. E aí você vai pra escala e dá o efeito dela pra poder pegar a Concerto. Um detalhe que a Concerto tem um efeito também de que ela compra uma carta. De bobeira, assim. De bobeira, pois é. Além do Seeker, você tem isso aqui que compra uma carta no deck também. No deck tem 18 techs. Beleza. Continuando aqui, ativou o Concerto, vai poder fazer a fusão da Schuberta, usando um monstro e uma escala. Beleza. Nesse momento, ambas trigam. E como elas estavam no extra deck quando uma fusão foi special invocado, elas voltam pra escala. O maluco juntou 2 cartas, fez uma IP, abaixa quando cai no cemitério, invoca o Melodious do cemitério. Então você traz aqui a nível 4. E a Concerto vai comprar uma carta. Beleza, então, Concerto comprou uma carta, você usou um pêndulo e a IP, que foi feita de escada pra você jogar ela pra trás com Flameback, afinal de contas é um deck de Snake Eye, e fez a Exceed de Pêndulo. Ela dá efeito quando ela é invocada, pega um monstro pêndulo do extra pra mão. Como você tem escala feita com os Melodious, você dá efeito da Exceed de Pêndulo e faz summon de um Melodious da mão ou do cemitério. Bum, junta os dois e faz uma Apollousa. Tá aí. Pendulum Summon traz a menina aqui da escala, ó, as duas nível 4 que tem, as duas Refrain, e elas viram Banshee. Sem uma carta de Snake Eye, você colocou a Schuberta, que é um Didi Crow pra 3, potencialmente, né? Você pode ser só pra 1, mas enfim, você pode banir 3 cartas, o que é muito bom.
você tem já a Apollousa e tem a Banshee, que vai conectar o Snake Eye, além de ser a Extender lá na frente. É muito sinistro isso aqui, tá, cara? É bizarro, bizarro. Enfim, pegou aqui o Snake Eye Ash, como a jogada foi construída com Ostinato, você pode dar o Normal Summon ainda, Normal Summon Snake Ash, efeito, e aí você constrói a jogada, né? Pegou o Pop, invoca o Pop, efeito, pega o Temple, ativa o Temple, colocou a Diablo Star, né? A Snake Eye Diablo Star Face Up, fez um Oak efeito, invocou o Snake Ash de volta, efeito Oak, jogou fora, trouxe o Flamberg, linka aí a galera, faz uma Princesinha do Amor, triga o Flamberg, triga também o Pop, Pop jogou a Snake Diablo Star aqui pra trás, e o Flamberg tá trazendo os Fogo 1, Princesinha do Amor, traz de novo o Flamberg, joga aí lá pra trás, junta ali, fez um Rage Phoenix, fez um Zilente pra proteger a Apollousa de morrer em batalha, né, porque tá colincado e quando um ataque declarado do Zilente mata cartas no campo pela quantidade de monstros colincados, né, então beleza. Agora, essa carta que te dá um potencial bem maior, a Snake Eye Diablo Star tá dando efeito, joga um fogo aqui pra trás e se invoca, e você junta e faz um Little Knight então. Então é um Zilente colincado pra 3, né. Aqui o Flamberg vai poder invocar a IP, tem Princesa no Cemitério, tem a Apollousa conectada, tem Schuberta dando de Crow e tem um monte de carta na mão. Essa é a primeira jogada com o Ostinato sozinho, que é a play mais forte. A Refrain, sozinha, ela dá Normal Summon, efeito, busca aqui a escala verde, que não tem ninguém pra invocar, porque não tem outro Melodies na mão no cemitério, mas se tiver você pode dar o efeito. Nesse caso, coloca na escala, efeito, pega o concerto. E o concerto aqui vai startar, né? Ativa o concerto, usa a Refrain do campo com a menininha verde da escala, beleza? E faz ali a baixa, que é absurda. Todas trigam, tanto a baixa quanto a escala verde, quanto a escala vermelha. Elas voltam pra Pendulum Zone e a baixa traz a vermelha do deck. Beleza, então? Efeito da menina aqui, vai jogar mais uma vermelha do deck pro cemitério. Junta as duas, fez uma IP, baixa no cemitério, invoca a escala vermelha, né? Precisava fazer isso pra ter material no cemitério pra poder invocar, né? Beleza, e a concerto que compra uma carta. Juntou as duas, fez a Exceder Pêndulo efeito, pega um pêndulo do extra pra mão, dá efeito, invoca esse pêndulo, junta os dois, faz uma Apollousa, Pendulum Summon, traz as duas Refrain do extra e conecta aqui a Banshee. Então é parecido com o que rolou antes, mas o que rolou antes você tinha a Schuberta do lado, o que é muito bom, é uma interação mais de Crow. Mas aqui você tem a Apollousa, tem a Banshee que vai conectar a jogada e não fez a jogada de Snake Eye ainda, tá ligado? É muito sinistro, cara, dá medo disso aqui. Banshee efeito, pegou aqui o Pop, Pop efeito, se invoca, Pop efeito. Pegou o Original, detalhe, o Normal Summon foi gasto aqui, tá? Então a jogada tem que ser feita desse jeito por causa disso. Fez um Anima, Pop, volta equipando, o Original joga esse bicho fora, traz o Snake Ash, enfim, você joga agora, né? Snake Ash jogou fora, trouxe o WoW, que é o que é feito, coloca o bicho lá, invoca o Snake Ash de novo, invoca o Flamberg efeito, toma. Agora sim, é importante fazer esse calango aqui, né? Flamberg invocador do cemitério, calango efeito, bane a Banshee do cemitério e a Banshee, como você controla Pyro, volta do banimento. Juntou, fez a princesa, invoca o Flamberg, junta, fez o Radiant, fez os lentes e passou o turno desse jeito. É isso aí, mano. Então, assim, essas são as jogadas. E o motivo pelo qual o deck é usado é esse. Isso é muito forte. Tem o potencial de moldar coisas daqui pra frente, tá? É claro que o meta vai se desenvolver, vai se desenrolar de acordo, mas certamente é um fator novo, bem interessante, que tá rolando no formato. Tem coisas, obviamente, tem muitas e muitas falhas em relação ao deck mais puro, mas é um deck desconhecido nesse momento, tá ligado? Então todo mundo tava penando um pouco pra poder jogar contra isso, se você não tava muito inserido dentro do competitivo do jogo. Que, inclusive, é uma das coisas que nós vamos falar, eu e o Raish, quando o vídeo sobre o ICS do Rio for postado, onde eu conversei com ele, o campeão, né? Beleza? Então é isso, mano. Não sei se você já conhecia o deck, se você tava curioso pra saber e se deu pra entender tudo certinho, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.